dia, família! Sejam todos bem-vindos ao canal. Aproveite, se inscreva e se você quer ser amigo do canal, link aqui na descrição. E a leitura de hoje é no livro de 2 Crônicas, capítulo 34. Vamos lá? Vamos, filha! Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que agrada a Deus, o Senhor. Seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado, nem para o outro. No 8º ano do seu reinado, quando era ainda bem moço, Josias começou a adorar o Deus do seu antepassado Davi. E 4 anos mais tarde, começou a purificar a terra de Judá e a cidade de Jerusalém. Destruiu os lugares pagãos de adoração, os postes da deusa Azera e as outras imagens de pedra e de metal. Na presença dele foram derrubados os altares do deus Baal, e ele mesmo quebrou os altares de incenso que estavam em cima deles. Quebrou também os postes da deusa Azera e as outras imagens de pedra e de metal. Os esmigalhou até virar em pó e espalhou pó em cima das sepulturas das pessoas que tinham oferecido sacrifício a esses ídolos. Depois queimou os ossos dos sacerdotes pagãos nos altares onde eles haviam oferecido sacrifício. Assim Josias purificou Judá e Jerusalém. Ele fez a mesma coisa nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim, de Simeão e até de Naftali. E nas ruínas ao redor daquelas cidades, ele andou por todo o país de Israel, derrubando os altares, os postes da deusa Azera e os outros ídolos, esmigalhando-os até virarem pó e quebrando todos os altares de incenso. Depois voltou para Jerusalém. No ano 18 do seu reinado, depois de ter purificado o país e o templo, Josias enviou os seguintes homens para fazer os concertos no templo. Safã, filho de... Filha, assim não dá para você ficar bagunçando, não. No ano 18 do seu reinado, depois de ter purificado o país e o templo, Josias enviou os seguintes homens para fazer os concertos no templo. Safã, filho de Azalias, Maceias, o governador de Jerusalém, e o conselheiro do rei, Joá, filho de Joacás. Eles foram falar com o grande sacerdote Ilquias e lhe entregaram dinheiro que os levitas tinham recebido e trazido ao templo. Esse dinheiro tinha sido dado por gente das tribos de Manassés e de Efraim e do resto do reino de Israel, e também por gente das tribos de Judá, de Benjamim e pelos moradores de Jerusalém. O dinheiro foi entregue aos homens que estavam encarregados dos concertos, e estes o usaram para pagar os trabalhadores que estavam construindo e consertando o templo. Deram dinheiro aos carpinteiros e os construtores para comprarem pedras trabalhadas e madeira para as vigas e para os outros conceitos que deviam ser feitos nos edifícios que os reis de Judá haviam deixado cair aos pedaços. Os trabalhadores eram honestos em tudo, e os seus chefes eram 4 levitas, Jaate e Obadias, do grupo de Merari, e Zacarias e Mesulã, do grupo de Coate. Eles eram chefes também dos guardas dos portões e de todos os outros homens que trabalhavam no templo. Todos os levitas sabiam tocar bem instrumentos musicais, e alguns deles eram escrivãos, outros eram fiscais e outros eram guardas dos portões. Enquanto entregavam o dinheiro que havia sido dado para o templo, Ilquias achou o livro da lei de Deus, a lei que o Senhor tinha dado por meio de Moisés. Ilquias disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei aqui no templo. E deu o livro a Safã. Este o levou ao rei e prestou o seu relatório, dizendo: nós, seus servidores, fizemos tudo o que o Senhor mandou. Pegamos o dinheiro que estava no templo e o entregamos aos trabalhadores e aos seus chefes. Safã disse também: tenho aqui comigo um livro que Ilquias me entregou. E leu o livro em voz alta para o rei.
ouviu o que o livro dizia, o rei rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Então deu a Ilquias e a Aicam, filho de Safã, e a Abdon, filho de Micaias, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servidor do rei, a seguinte ordem: vão consultar a Deus, o Senhor, por mim e por todo o povo de Israel e de Judá, a respeito dos ensinamentos deste livro. Deus está muito irado conosco, porque os nossos antepassados não obedeceram às ordens do Senhor, nem fizeram o que este livro manda. Então Ilquias e os homens que o rei tinha enviado foram falar com uma profetisa chamada Hulda, que morava no bairro Novo de Jerusalém. O marido dela, que se chamava Salum, filho de Tikva e neto de Aras, era o encarregado da rouparia do templo. Eles contaram a Hulda o que havia acontecido, e ela lhes disse que voltasse e desse ao rei a seguinte mensagem de Deus: eu, Senhor, o Deus de Israel, vou castigar a cidade de Jerusalém e todo o seu povo com todos os castigos escritos nos livros que foi lido para o rei de Judá. Eles me abandonaram e têm oferecido sacrifício a outros deuses e assim me fizeram ficar irado por causa de todas as coisas que têm feito. A minha ira se acendeu contra Jerusalém e não vai se apagar. Eu, Senhor, o Deus de Israel, digo isso ao rei. Você ouviu o que está escrito no livro e se arrependeu e se humilhou diante de mim, rasgando as suas roupas e chorando quando ouviu como ameacei castigar a cidade de Jerusalém e o seu povo. Eu ouvi a sua oração e por isso só depois da sua morte é que vou castigar Jerusalém e o seu povo. Vou deixar que você morra em paz. Então os homens levaram ao rei essa resposta. O rei Josias mandou que todos os líderes de Judá e de Jerusalém se reunissem, e todos foram juntos até o templo, acompanhados pelos sacerdotes, pelos levitas e por todo o resto do povo de Jerusalém e de Judá, desde os mais importantes até os mais humildes. Então o rei leu diante de todo o livro da aliança que havia sido achado no templo. Ele ficou perto da coluna real em pé e fez com Deus e Senhor uma aliança pela qual eles lhe obedeceriam e guardariam as suas leis e mandamentos com todo o coração e com toda a alma. E também cumpririam tudo o que a aliança mandava fazer, como estava escrito no livro. Então Josias fez com que todo o povo de Jerusalém, da tribo de Benjamim, prometesse ser fiel à aliança. Assim os moradores de Jerusalém foram fiéis à aliança feita com o Deus dos seus antepassados. Josias acabou com todos os ídolos nojentos que havia nas terras dos israelitas e fez com que todos os israelitas adorassem o Senhor, seu Deus. Enquanto Josias viveu, o povo não deixou de obedecer ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Filha amada, amém!